Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, como é bom estar na sua salinha. Obrigado por nos receber na sua sala, na sua casa hoje. Hoje nós temos um assunto muito importante, assunto da hora, que está populando em todos os jornais, redes sociais, em tudo. Quais são as habilidades socioemocionais dos alunos, dos professores? O que está rolando nas escolas? Por que tanta agressividade? Por que tanta falta de educação? Por que tanta falta de limites? Para falar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Daniela Mair para bater um papo gostoso com a gente. Seja bem-vinda ao Plenitude, Dani. Muito obrigada, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Daniela, vamos primeiro esclarecer, né, nosso público o que são, o que seriam essas habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais, elas vão compreender tudo aquilo que envolve o gerenciamento das emoções, o autocontrole, né, das emoções, a percepção das emoções na gente mesmo e nos outros, que é a parte emocional, né, do conceito, e a parte social vai envolver os relacionamentos. Então, a questão da empatia, de tomada de decisões com responsabilidade, né? Todo esse processo, todos esses comportamentos que envolvem relações sociais e emoções são competências socioemocionais que a gente pode desenvolver. Tá certo. E quais são as competências BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, que estão solicitando às escolas para serem implementadas nas grades curriculares? Esse é um documento, né, que tem uma normativa com uma série de alterações na grade curricular das escolas, né, na questão do que vai ser lecionado, o que vai ser ensinado para essas crianças. E isso veio acontecer em 2019 e também por circunstância da pandemia. Porque houve uma série de mudanças no mundo todo e a escola também teve que se adaptar. Tá? Então, nesse sentido, hoje esse documento, né, que é a BNCC, ele vem com uma obrigatoriedade das escolas de ensinarem não só os aspectos cognitivos, mas também os aspectos socioemocionais, como muitas outras diretrizes que constam lá, mas essa é a do tema de hoje, então essa é obrigatória no educação infantil, no ensino fundamental, 1 e 2, né? E aí envolve o desenvolvimento da criança num contexto integral. Isso são escolas particulares, públicas, estaduais, municipais, tudo. Sim, sim. Isso promove uma série de alterações na dinâmica da escola, né? E nem todas as escolas estão preparadas para isso, porque você desenvolver cognitivamente, a gente já faz, né? A psicomotricidade, os desenvolvimentos cognitivos através das disciplinas, matemática, português, geografia, papapá. Agora, as habilidades socioemocionais, a gente faz isso na escola, sim, porque o tempo todo você está interagindo, mas não existe uma forma processual, sabe, contínua, que é uma coisa que a gente tem que propor agora para as escolas também. E os profissionais para essa função, para esse trabalho? Ótima pergunta, porque o que acontece? A profissão do professor hoje, como sempre, não é uma profissão valorizada. Não. Né? Eles não são... E é uma das profissões mais importantes para a sociedade que a gente quer ter. Porque ali vão ser ensinados valores éticos, de conduta,
né? O professor está um tempo muito grande com a criança e com o adolescente, né? Então, é uma profissão que deveria ser valorizada, mas que não é. E o que acontece é que a gente vê professores hoje sem tempo, porque eles têm que trabalhar em mais de uma escola para se sustentar, com salários, às vezes, medíocres. Vergonhosos, ainda tendo que se especializar em determinadas temáticas para conseguir atender todas as expectativas desses órgãos. Quer dizer, é quase que um assassinato, entendeu? Com a vida da pessoa, porque ela vai viver para aquilo. Você tem que corrigir prova, elaborar aula, elaborar prova, sabe? Então, é uma série de coisas que eles têm que fazer que eu acho que hoje, nesse sentido, o psicólogo, o psicopedagogo, ele tem que entrar auxiliando, sabe? Porque a gente não pode esperar que esse profissional que está com síndrome de burnout, né, que está extremamente estressado, ainda vai fazer um curso de especialização para ensinar habilidades socioemocionais. Ou seja, fazer um curso de especialização na área psicológica, falar de emoções, falar de sentimentos, falar de controle, autoconhecimento, que não é da área dele, é Exato. Português, matemática, geografia, blá, blá, blá. Então, não seriam psicólogos que deveriam dar essas aulas? Exatamente. E é o que a gente está vendo acontecer, sabe? É lógico que, aos poucos, a entrada do psicólogo escolar na escola ainda é uma coisa, por exemplo, se às vezes você tem um psicólogo escolar para atender não sei quantas escolas, com 600 crianças. Não dá. Vai dar. Não vai dar. Mas a gente vê hoje as redes sociais ajudando os professores nesse sentido. Então, tem um monte de curso que fala sobre socioemocional, sobre habilidades socioemocionais. Tem cursos que oferecem até aulas prontas para eles, o que eu acho que é sensacional, porque, por exemplo, você vê países da Europa em que os alunos das faculdades geram o conteúdo para os professores aplicarem. Então, há uma interação entre a academia e o campo, né? Em que o próprio aluno, além dele estar ali, né, gravando conteúdo, né, absorvendo conteúdo, montando aulas criativas, porque ele tem mais tempo, ele está ali para isso, o professor que está no campo faz só uma adequação àquela aula e segue com o conteúdo sendo aplicado. E, no caso, estaria trazendo coisas da atualidade. Exatamente. Então, quer dizer, um alimentando o outro. Essa interação a gente ainda não tem, mas está começando, né? Está começando a acontecer, sabe? E eu acho que é aí que o psicólogo tem um papel fundamental mesmo. Enquanto outros países já encaravam casos de violência extremas nos colégios nos anos 80, como a tragédia de Columbia, nos Estados Unidos, o Brasil, por muito tempo, conseguiu ficar aí adormecido, ileso, nada acontecendo. Ótimo. Infelizmente, hoje, já não podemos mais dizer a mesma coisa, né? Só nos últimos dias foram registrados 2 atentados com vítimas fatais. Mas, afinal, o que explica esse aumento de número de ataques nas escolas no Brasil? O que está por trás desse cenário e o que leva a querer atentar contra um colégio, contra a vida de colegas? A escola, Iraci, ela é um sistema em que você encontra muita diversidade. Sim. Sabe? Então, ela é ali um ambiente perfeito até para você contrapor, sabe? Ou se rebelar contra alguma coisa que você não está gostando. Então, é óbvio que a gente vê, né, que esse problema do tempo, que também não está só com os professores, está com os pais também, com as famílias, né? Esse problema do tempo, ele está afetando o desenvolvimento da criança, porque ela precisa de referência.
E quando os pais estão ausentes e os professores estão despreparados para absorver essas demandas emocionais da criança, o que acontece? Ela vai ficando sem referência, ela vai ficando à mercê de uma rede social que se alimenta de notícias negativas, né? De notícias que são agressivas, de notícias que vão, às vezes, até exacerbar o criminoso, sabe? Dar mídia para o criminoso. Exatamente. Sabe? Que, às vezes, ele está querendo popularidade. Então, quer dizer, eu acho que não é uma violência contra a escola. Eu acho que é uma violência contra o sistema. Essa democracia que não está sendo uma democracia, né? Então, a criança, ela fica naquele ambiente, ela fica naquele meio, ela vai absorvendo coisas, ela vai se tornando agressiva e aí ela começa a achar que ela tem que se rebelar, né? E tanto que você vê que tem índices altíssimos de transtornos mentais nos Estados Unidos, que é o local aonde isso acontece com uma certa frequência, né? Esses atentados dentro das escolas. Isso. E aqui agora passou a acontecer isso. Seria tipo, estão fazendo lá fora, vou fazer a mesma coisa, vou fazer aqui, vou virar notícia. Sim, desde que o Brasil é Brasil, que a gente imita estrangeiro, né? Desde a colônia, quando éramos colônias, a elite brasileira queria ser como os europeus. Sempre foi assim. E agora, nessa década, principalmente, a gente está imitando os americanos. Então, o que vergonhosamente, né? Para o bem ou para o mal, né? A gente agora achou que a gente tem que imitá-los. Tem uma outra potência surgindo aí, que são os chineses, né? E eu já fico pensando se a gente vai para lá em algum momento, se a gente vai chegar a ter, né, alguma referência daquele tipo de cultura que também não tem nada a ver com a gente, é completamente diferente. É a falta de liberdade total, um controle total do governo, que isso aqui já dá uma vergonha no nosso país, mas um controle total do governo, uma manipulação absurda, e colocam-se tudo igual para todos, mas, na realidade, a gente sabe que tudo para mim, a mim tudo, a vós nada. É assim que funciona. Inclusive nas negociações, né? Tanto que eles invadiram a Europa, né, com aquelas lojas com baixo custo, e tem um monte de empresários que estão falindo por conta disso, né? Porque os chineses, eles têm esse perfil, né? Mas é o trabalho escravo, né? Sim. E é assim que eles estão virando potência, né? Pois é. Vai querer fazer do nosso país, que é um país livre até então, mas é vergonhoso o que estão fazendo, né? Sim. Então, quer dizer, deixou de ter-se uma liberdade até então de ser um país livre, né? Mas voltando aqui à escola, né? O século XXI está marcado por avanços tecnológicos em todas as áreas, né? O que mudou no contexto escolar, especialmente depois da pandemia, Daniela? A gente vem observando isso, né? Então, e a própria Joana de Ângeles comenta isso em quase todos os livros dela, desse disparo que a gente teve no desenvolvimento tecnológico. Mas a vida afetiva continua com os seus impasses, né? Com a sua falta de crescimento e especialmente moral, né? Então, a escola, com a pandemia, foi obrigada a aderir, por exemplo, a plataformas, né? Para poder continuar ensinando os alunos. Algumas coisas nesse sentido foram boas porque o conteúdo de alguma forma foi passado. Ficou claro também que esse caminho virtual, ele não é o ideal, né? Porque quando a criança volta depois da pandemia para o ambiente escolar,
às vezes, ela tem dificuldade de interagir. Imagina crianças que nasceram nesse período e que ficaram confinadas dentro de casa 2 anos para depois interagir com o grupo. É lógico que ela vai ter dificuldade. Então, eu acho que nesse sentido é que as habilidades socioemocionais é aí que elas têm que entrar com força. Porque hoje em dia, a gente vê jovens com uma dificuldade extrema de comunicação. Eles têm dificuldade de conversar, Sim. de falar alguma Sim. coisa. Sim. Escreve para o outro que está ali, mas, na verdade, são tudo códigos, você não entende nada. Exato. Porque antigamente era voz mecê, depois virou você, agora está VC. Daqui a pouquinho vai ser o quê? C. É muito complicado, sabe? E esse relacionamento social, gente, nós somos sociais. Nós precisamos do outro até para nos ver, para nos conhecer. Então, eu acho que é fundamental trabalhar essas habilidades, especialmente a empatia, né? Porque você vê, às vezes, jovens dentro de casa mandando mensagem para a mãe pelo WhatsApp. Sim. A mãe está na sala, o jovem está no quarto, mãe traz água para mim. Exatamente. Sabe? Sem a menor... Então, tem que colocar, e isso não é culpa de um ou de outro, porque senão a gente fica catando, sabe, a raiz do problema, quando na verdade a gente tem que focar na solução. Exatamente. Ninguém está aqui para apontar a culpa é dos pais que não estão passando, porque os pais também estão sobrecarregados, têm que trabalhar, né, têm dificuldade de priorizar, né, o que é de fato importante na vida, porque é uma quantidade enorme de informação, sabe? Então, a culpa é do professor. Tá aí, no mesmo problema, sem tempo, sem dinheiro, tendo que executar um monte de tarefas. Então, não adianta a gente ficar agora buscando culpados. A gente tem que unir forças e entrar com uma solução. Sim. Agora, você acredita que o fato de estarem tanto ligados, né, ao mundo midiático, a informações, isso diminuiu mais o interesse pelos estudos em si, ao invés de proporcionar uma amplitude maior nos estudos, porque você tem acesso a tudo. Você entra no seu Google lá, o que você perguntar, o que você quiser saber, você encontra na internet. Sim. Mas são coisas assim específicas, pontuais, né? Mas o que leva a tudo isso? Não tem um corpo, né? Sim. O que acontece é que se você olha a mídia, ela é muito mais interessante do que o conteúdo programático que você tem que dar na escola. Ah, sim. Né? Os joguinhos, né? É tudo chamativo, porque a intenção da mídia é essa, é prender a sua atenção, é chamar você para aquele conteúdo e ficar ali. Então, o professor, ele tem uma missão complicada aí nesse sentido, porque ele tem que ser criativo, né? E trabalhar o conteúdo de uma forma que ele fique interessante para essa criança que está sendo bombardeada por informações que querem prendê-la, né? Então, coloridas, com sons, chamativas. Então, o professor tem aí uma missão muito árdua, né? Muito difícil e sem tempo para executar. Ou seja, os livros acabam perdendo interesse. Sim. Sim. Não tem. Então, a gente tem que andar conforme a música. Se é isso que está aparecendo para a gente hoje, então vamos adaptar nossas aulas. Tem que colocar vídeo. Você vai dar uma aula de uma habilidade socioemocional. Por exemplo, vamos lá, vamos falar de gratidão. Né? A gente não faz só uma dinâmica
Porque tem todo um planejamento para ensinar aquilo. Então, eu Sim. tenho que vir com um vídeo ou com uma história. Depois, eu tenho que vir para a parte da sensibilização, em que eu coloco a criança para refletir, com perguntas e respostas. Depois, eu venho com uma atividade criativa. E depois, ainda tem atividade final, que hoje em dia a gente faz muito nas escolas, quer dizer, algumas escolas estão fazendo, que é a meditação. Né, mas voltada para o tema da gratidão. Então, você está vendo que tem toda uma estrutura para você ensinar um tema desse tamanho. Não adianta você jogar uma dinâmica lá, e aí? Agora todo mundo sabe o que é ser grato. Isso é um trabalho contínuo. Nós voltamos já falando mais sobre isso, que é algo que está chamando a atenção demais de todos os pais e professores. Então, vamos para um chazinho rapidinho, voltamos já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e entrando em plenitude hoje com a psicóloga Daniela Mair. Estamos falando sobre o que está rolando nas escolas. Quais são as dificuldades dos profissionais, tanto professores quanto profissionais que trabalham nos bastidores da escola? Quais dificuldades que estão sendo encontradas em ensinar, em trazer conteúdo? Para isso, Daniela Mair. Daniela, ou seja, o professor, se ele não se reciclar rapidamente, ele vai se tornar algo obsoleto também, porque já falta o respeito na escola. Sim, né? Sim. Que ainda tem isso também, né? Além dele estar sem tempo, sem dinheiro, sem infraestrutura para fazer o trabalho que ele tem que fazer, a gente vê hoje casos e mais casos de desrespeito dentro da sala de aula. Né? Então, uma coisa que eu acho super importante, além de você trabalhar com um material completo, contínuo, né, de habilidades socioemocionais para ser aplicado como uma matéria, como uma disciplina. Né? Toda semana, 45 minutos, essa vamos falar de gratidão, na outra de empatia, na outra de amor, de bondade, de perdão, de raiva, de estresse, sabe? Tantos e tantos temas que você pode ir dando ao longo do ano, né, para a criança e para o jovem. Para além disso, é importante que a gente compreenda qual que é a demanda, qual que é o clima organizacional daquela escola e a demanda de cada sala. Sabe? Então, tem que, às vezes, ter um profissional de fora para ir lá e fazer esse trabalho que a gente chama na psicologia de anamnese. Certo. Né? Em que você vai observar, vai aplicar questionários, né, para os membros daquelas... Às vezes, a diretora está achando uma coisa, o professor está achando outra, o aluno outra. E os pais nem sei onde é que estão, sabe? Nem toma informação, né? Então, a gente tem que avaliar todos os atores sociais daquele contexto para saber aonde que tem uma demanda maior. Às vezes tem uma sala que está com problema de agressividade, na outra o problema não é esse, é bullying. Na outra é um problema altíssimo de baixa autoestima, que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na criança sempre, porque a autoestima é fundamental para criar adultos saudáveis. Fundamental. A autoestima teria a ver nas escolas com o ambiente degradante que eles encontram dentro dos próprios lares, por falta de posicionamento dos pais, de cada um assumir a sua responsabilidade dentro do educar. Pai educa, mãe educa, e o filho aprende, o filho obedece. Porque essas posições hoje em dia... em alguns lares elas estão trocadas de fato, né? A autoestima ela tem muito a ver com autoconceito, com a sua percepção em relação às suas qualidades, aquilo que você é capaz de executar, né? Com maestria. Então, ela envolve
todo um trabalho de reforço positivo, sabe? Em que você elogia os comportamentos que a gente costuma dizer que são saudáveis, que são, né, empáticos. Então, tem a ver com reforço, tem a ver com essa capacidade dos pais e da autoridade de ver os talentos, de perceber os talentos daquela criança, daquele jovem. Então, a autoestima ela não envolve só um aspecto físico. Sim. Ela envolve também aquilo que você acha que você é capaz de conquistar. Sabe? As suas realizações. E a educação que os pais estão dando hoje dentro de casa, estão conseguindo passar o respeito que eles devem ter pelos professores na escola, ou isso é algo que está, tipo assim, são meus empregados, eles estão lá para ensinar, problema deles? Sim, tem isso também. Mas em Portugal, eu fiz um trabalho muito voltado para isso, com famílias, sabe? E eu aplicava nas escolas. Os pais iam e eu toda semana falava de uma determinada emoção ou uma habilidade social. E aí, uma coisa que eu percebia é que, assim, como que um pai e uma mãe vão ensinar um adolescente ou uma criança a terem autoestima alta se eles não têm? Isso é verdade. Não tem como, porque... Era impressionante. O dia que eu ia perguntar o que você mais gosta em você, eu tinha pausas e pausas, assim, de silêncio, sabe? Silêncios e mais silêncios, porque as pessoas não conseguiam falar. Porque na cabeça da pessoa, ela se elogiar é vaidade. Né? O mundo não pode saber que eu tenho esse talento, porque senão as pessoas... Mas se eu estou te perguntando, não é porque você... A vaidade... Você tem que reconhecer o que você é. Exatamente. Então, eu tinha uma dificuldade absurda de tirar elogios de si mesmo dos próprios pais. E aí, como que um pai que é super autocrítico, crítico com a esposa, vai ser amoroso com o filho? Vai conseguir identificar as potencialidades que aquele filho tem? Dificílimo. Vai passar por cima e... Então, é um trabalho que, de fato, é hercúleo. E se ele não vem do pai para o filho, que seja o filho, então, ensinando. Sabe? Porque, às vezes, eu tenho um amigo que ele tem 2 filhos, ele fala assim, Dani, eu ouço cada coisa dos meus filhos, que às vezes eu fico impressionada. Assim, gente, como é que é possível eu não ter pensado nisso? Né? Tipo assim, eu falo com meu filho, não toma Coca-Cola, porque Coca-Cola faz mal. Aí ele vai me ver comprando uma Coca-Cola na padaria. Eu assim, não, mas eu posso. Não, papai, porque se você ficar doente, eu vou ficar triste. Então, a gente começa a ouvir, sabe, é pelo exemplo mesmo. É pelas relações que a gente começa a mudar o mundo. E acho que envolve relações dentro de casa, na escola, nos ambientes que a criança mais frequenta. A criança e o jovem. Com certeza. Com certeza. Realmente... Daniela, o transtorno de ansiedade infantil afeta 27% das nossas crianças, sendo que o transtorno de ansiedade generalizada chega a atingir 10%, 15%, é isso? Qual é o caminho, na verdade, para auxiliar os alunos com transtorno de ansiedade? Nós estamos classificados como o primeiro lugar no mundo em transtorno de ansiedade. Exatamente. A gente estava acabando de falar disso, né? Que os pais são um exemplo para os filhos. E aí a gente vem com uma questão dessa, já sinalizando que, às vezes, a criança está só absorvendo aquele oxigênio perturbador e ansioso que está dentro de casa. E está levando para lá. Tá? Então... A ansiedade, ela de fato é um problema para o Brasil. Assim como a depressão é um problema para Portugal, né? E outros países vão ter outros tipos de predominância de transtornos, aqui no Brasil é de fato a ansiedade.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que você estar no estado de alerta é normal. Porque frente a determinados medos, né, ou riscos que a gente tem, o cérebro aciona só, cuidado que aqui Tá perigando. tá perigando. O problema é quando isso tem uma intensidade muito grande, uma duração muito grande e uma frequência muito grande. É como se a pessoa tivesse, porque a base da emoção, da ansiedade, é o medo. Então, é como se a pessoa tivesse com medo o tempo todo. Uma insegurança constante ali. Constante. Então, se você está identificando que a criança está assim ou que o jovem está assim, a primeira coisa que tem que fazer é trabalhar a respiração. Porque o ansioso, ele não respira. É verdade. Né? É igual um cachorrinho. Entendeu? Então, a respiração dele já não é normal, ela é deficitária. É acelerada. Ela é acelerada. Então, você tem que ensinar a criança a respirar. Tem inúmeras técnicas para fazer isso, né? Se for uma criança menor, você coloca um livrinho em cima da barriga dela, deitadinha. O livro sobe, o livro desce. O livro sobe, o livro desce. Aí você quer fazer uma de 4 tempos com a criança? 1, 2, 3, 4, segura o livro lá em cima. 4, 3, 2, 1, segura o livro lá embaixo. Então, você vai primeiro trabalhando essa técnica de respiração. Meditação é ótimo, mas com criança, 5 minutos no máximo. Porque é difícil prender a atenção deles em determinadas coisas. Aliás, em qualquer coisa, eu acho. Né? Exatamente. Mas o interessante da meditação guiada para a criança é que eles têm uma capacidade imaginativa muito grande. Sabe? Então, se você for guiando, e aí você viu uma nuvenzinha preta, que era a nuvem da tristeza. Então, você colocou toda a sua tristeza na nuvenzinha e eles enxergam, eu vi, tia. Sabe? E aí você vai ver que ela vai indo embora e a gente vai ficando leve. Então, essas meditações guiadas são muito boas para acalmar. Isso é muito importante. E isso é algo que está sendo implantado nas escolas? Olha, já tem gente fazendo. Por exemplo, tem o Mindfulness, ele é aplicado em algumas escolas aqui do Rio, que eu já soube, já tive notícia. Ontem eu li uma reportagem sobre aquela escola Eleva, que está trazendo agora atividades para gerar empatia entre os alunos. Então, tem uma lá que os mais velhos adotam os novatos. Que interessante. Então, na hora que eles chegam, né, a gente chega super inseguro quando a gente está mudando de escola. Nossa, então, vem sempre um veterano para fazer amizade, para conversar, e isso aí já está fomentando a empatia. Olha que bacana. Muito legal, né? É muito bacana ver esse comportamento sendo desenvolvido entre os jovens, porque cada um tende a ficar fechado no seu grupo ou isolado, muitas vezes num grupo, mas cada um isolado no seu mundo, porque fica ali com o seu telefone. Exatamente. Né? E ali passam-se horas. Agora, Daniela, a arte é uma excelente ferramenta para superar desafios no contexto escolar, né? Fala um pouquinho para a gente como ela pode ser estruturada nas escolas. Olha, eu gosto muito desse tema porque eu acho que a arte-terapia é uma forma muito lúdica, né, de você trabalhar emoções com as crianças. Então, eu diria que a dramatização, para mim, é um recurso excelente para você trabalhar e promover reflexões nas crianças e nos adolescentes, né, sobre os temas que a gente quiser tratar. Então, para você falar de bullying, primeira coisa, você tem que escolher o tema. Então, qual é o tema que está, né, reverberando ali, que está precisando de uma atenção maior e tal. Escolhido o tema, você escolhe alguns participantes dos próprios alunos para fazerem isso, porque aí você começa a ver os diferentes pontos de vista naquele contexto através do drama.
tipo, teatralizando. Exatamente, teatralizar uma situação e depois promover um debate. Porque aí é que é legal, né? Porque a gente começa, mas aquilo aconteceu comigo, mas eu não podia ter feito isso então com a pessoa, porque olha como que ela está se sentindo. Então, promover essa reflexão e esse debate. Porque além de você ensinar a criança a ver todos os pontos de vista de uma circunstância, você está também auxiliando na comunicação, na verbalização dos sentimentos, né? Aí Na assimilação do tema. Seria uma aula onde vai se tratar da situação socioemocional. Exato. Então, é uma outra matéria, uma matéria extracurricular, por exemplo. Eu acredito que essas aulas elas deveriam ser implantadas semanalmente como uma aula de matemática, de geografia, de português. Então, uma vez por semana, você tem 45 minutos ali para tratar habilidades socioemocionais. Porque os temas são os mais diversos possíveis, sabe? O material tem profissional apto e já com conteúdo pronto para encaminhar para o professor. A gente aplica só um curso na escola para o professor estar apto a aplicar aquilo, entender. Os professores têm que ter um conhecimento maior sobre os transtornos emocionais que acometem a criança, sabe? E aí, a gente, a 4 mãos, vai fazendo um trabalho bonito. Porque senão, você tem que trabalhar as habilidades socioemocionais. Aí você faz dinâmicas pontuais. Não fixa. Né? Certo. Eu acho que o trabalho contínuo é que vai fazer a diferença. E qual é a adesão da criança e do jovem frente a uma dinâmica dessa, um trabalho desse? Como que é o comportamento deles? Olha, eles adoram. Porque assim como eu fiz com os pais, nas férias lá em Portugal, eu fazia curso de férias de gestão emocional para crianças. Então, eu dividia as faixas etárias, eu mesma aplicava, a sala tinha 10, 15 crianças, e eles sempre voltavam na semana seguinte. Teve uma até que gravou um videozinho para mim: tia, você não vai acreditar. Eu fiquei nervosa, fiz a meditação que a senhora me ensinou e eu acalmei. Então, é muito bonitinho, porque eles têm uma assimilação muito rápida e uma abertura muito grande. O cérebro está em formação, então é a fase que você mais consegue introduzir conteúdo. É na infância e adolescência, né? Porque eles estão assimilando conteúdo ali o tempo todo, sabe? Então, a abertura é grande, sim. E a profissão do docente é uma das mais relevantes para a construção da sociedade, porque prepara o indivíduo, afinal de contas, né, para a vida ética, moral, enfim, dentro da realidade social. Seria por isso que a profissão de professor é considerada estressante? Ai, meu Deus, nem fale. Como trabalhar o estresse desse docente? Olha, esse tema é muito importante, porque a gente vê relatos e mais relatos. O trabalho que eu fazia lá em Portugal, eu foquei muito nisso, né? Então, porque até o meu mestrado foi sobre isso. Então, eu trabalhava com isso o tempo todo dentro das escolas, todos os membros, professores, alunos, e eu dei workshop para professores. Ah, que bacana. Eles choravam das lágrimas escorrerem assim, sabe? Por esse sentimento porque é um trabalho, Iracy, de formiguinha. Com certeza. Ele é diário, é uma rotina, é paulatino. Você não vai ver resultados rápidos. Exato. Sabe? Então, às vezes, pode surgir uma certa frustração, um sentimento de incapacidade, de impotência. Então, uma coisa que eu trabalhava muito no workshop era a autoestima deles. Sabe? E o estresse... É engraçado. Você está cansado? Não. Aí eu dava um formulário para detecção de estresse, né? Ou de síndrome de burnout. Nossa, era assim, vários com problemas sobre isso e nem sabia que estava.
Olha Você está só. se sentindo irritado diariamente? Você tem preguiça de levantar da cama para trabalhar? Você sente que você é impotente dentro da sua sala de aula? Você acha que você não consegue cuidar dos alunos de forma individual? Sabe? Então, assim, eram relatos e mais relatos desse sentimento, dessa tristeza, essa impotência. Então, por isso que o trabalho que eu fazia era muito de levantar o astral. Mas o estresse, você trabalha com respiração, com história, deixar a pessoa falar, desabafar, sabe? O que eles estão sentindo, as situações que eles passam. Porque a gente tem mania de ficar acusando muitos outros, né? Então, esse acolhimento, tanto com relação aos pais quanto aos professores, é fundamental nesse ambiente. Muito bacana, muito bacana. Ou seja, tem tantas coisas que estão aí disponíveis para serem implantadas nas escolas, e tanto a professores, aos docentes, né, quanto para os alunos e para os pais, porque deveria ter um curso de pais, né, nessas alturas. Sim. Porque a gente vê um disparate, uma troca de posições. Dentro da minha casa quem manda é meu filho. Ele que escolhe tudo, ele que faz tudo. Peraí, opa, ele não é o dono da casa. Então... Exatamente. Tem transtornos aí que a gente vê, né? Por exemplo, o TOD, que é o transtorno opressor desafiador, que muitas pessoas acham que é simplesmente uma falta de educação da criança. É evidente que a gente tem que saber separar isso, porque tem realmente comportamentos que são fora daquela faixa etária. E é isso que vai classificar a criança com transtorno ou não. Né? Porque ela pode ser contra as regras da escola, desrespeitar as autoridades, não atender às ordens, não querer fazer trabalhos em grupo. Isso tudo são sintomas de TOD. Mas também são sintomas de falta de educação. E de limite. É difícil. Então, você distinguir depende de quê? Da frequência, da duração e da intensidade daquele comportamento. Se é uma coisa que é muito frequente, você tem que atuar em cima de uma outra maneira. Mas o engraçado é que a conduta a ser tomada é a conduta de quem está ensinando um pai e um filho a educar. Um pai a educar um filho. Olha só que bacana. Sabe? Que é deixar as regras bem estabelecidas, reforçar os comportamentos positivos, né? Tudo isso. É isso aí. Temos muito que ensinar, muito que aprender. Daniela, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por estar na nossa salinha. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, refletindo sobre tudo isso que conversamos hoje, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.